Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. É com grande alegria que nos encontramos reunidos para mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E vamos então fazer a nossa prece, vamos nos conectando com a espiritualidade de luz. E assim vamos buscar um lugar de recolhimento e vamos unir o nosso pensamento. Vamos nos sentar confortavelmente, buscando o relaxamento de corpo. Quem desejar fechar os olhos para uma maior concentração. E vamos buscando uma respiração calma, tranquila, fluida. Vamos tranquilizando os nossos pensamentos, os nossos corações, elevando a nossa mente até o alto, até a espiritualidade de luz. Vamos nos conectando aos nossos anjos guardiões, aos amigos espirituais que nos acompanham sempre nos momentos de dificuldade. E vamos sentindo essas energias salutares, essa paz que envolve a todos, agradecendo ao nosso Pai Criador por mais esse dia de vida, pela nossa saúde, pela oportunidade do aprendizado. Agradecemos pela nossa família, pelos amigos que temos. Amado Mestre Jesus, nos abençoe e que possamos manter o nosso coração apaziguado, que possamos sempre trabalharmos para o nosso bem, para sermos pessoas melhores. E assim mais harmonizados, vamos fazer as nossas vibrações, desejando aos nossos irmãos que mais necessitam o que há de melhor dentro de nós. Então vamos sentir esse calor no centro do nosso peito e vamos vibrar por todas as pessoas que estão no leito de dor, nos hospitais, que estão nos asilos, os nossos irmãos acamados em suas casas. Que a espiritualidade de luz leve as nossas energias salutares, amorosas, leve até eles esse nosso conforto, que eles tenham fé na sua melhora, tenham fé nos tratamentos. Vibremos para que sejam auxiliados em suas necessidades. Vibremos também pelos nossos irmãos em situação de rua, que não falte para eles o alimento, a dignidade, que todos sejam envolvidos em muito amor e que tenham esperança, que sejam fortalecidos e amparados em suas necessidades. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares e pelos nossos familiares. E vibremos pelo nosso planeta Terra. Vibremos também por todos os dirigentes das nações, que as suas atitudes sejam sempre em benefício da humanidade, que tenham sabedoria, que tenham amor, que tenham justiça em seus corações. Vibremos. Pai eterno, nós te agradecemos por este momento de comunhão espiritual, que possamos viver em harmonia com os nossos semelhantes e com toda a natureza. Agradecemos por todos os benefícios recebidos e pedimos que nos ilumine sempre, que possamos seguir em frente com coragem e determinação, sempre colocando em prática os ensinamentos de Jesus, o nosso irmão, nosso mestre e nosso guia. Que assim seja.
Graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro A Obsessão e Suas Máscaras, escrita pela doutora Marlene Nobre e extraída pelas obras do André Luiz. Ela vai falar para nós podermos refletir sobre infecções fluídicas. O que é isso, né? Será que existe isso? Sim, porque na verdade são influências de energias e pensamentos negativos. Veja bem, pensamentos que não são bons, né? Que podem contaminar, entre aspas, né, o perispírito, né, o nosso corpo semimaterial, e afetar o corpo físico. Aí começa a influenciar o nosso corpo até nos adoecendo. Então, mas e aí? De onde nasce isso? Essa energia psíquica negativa, essas infecções psíquicas podem vir de atitudes de vícios. Nosso vício, né? De quê? De raiva, de egoísmo, do orgulho. Nem sempre tem consciência disso. E que vai gerando criações inferiores em nós. Vai nos afetando porque nós acabamos criando essa energia densa em torno. E também pode vir de ambiente vibracional denso, de emoções negativas, né? Então, esses ambientes que muitas vezes nós nos deparamos, vai transformando num campo para proliferação. Olha, veja bem, é uma proliferação, uma divulgação de micro-organismos psíquicos que podem prender a nossa alma nos lugares bem densos e inferiores. Isso existe? Sim, é o que os espíritos falam, né? E que essas infecções fluídicas têm um grande poder destruidor. Nossa, que é isso, né? Eu não sabia, pois é. E pode levar até à loucura. Por quê? Porque imobilizem paixões egoísticas, né? Recolhidos a pesado monoideísmo. Que é isso? São ideias fixas, repetitivas e negativas. Uma única ideia que fica parecendo um loop, né? Vai rodando, rodando, mas totalmente destrutivas. Essas ideias uma única ideia, e que vai perdendo forças para continuarmos na luta evolutiva. Então essa doença não é psiquiátrica, muitas vezes é o que está acontecendo, como nós comentamos, como o espírito comenta, né? Se torna a doença psiquiátrica. Então, mas aí essa infecção fluídica que é expelida incessantemente por esses tipos de pessoas com energias bem inferiores, vai produzir, né? Vai produzindo pelo corpo doente nuvens de bactérias, sentido figurado, mas são porção de bactérias, né, fluídicas, e também nuvens de larvas mentais, produzidas pela mente doentia. Isso existe? Eu não sabia, mas existe sim, que parece ter a vida própria. A gente nem enxerga, porque são energias, são fluidos que estão em torno. Então, desse modo, veja bem, dessa maneira, as criaturas desprevenidas de boas vibrações espirituais, né? De luz divina, essas criaturas adoecem tanto os corpos, né? A nossa parte física, como a nossa alma. Isso, temos que pensar, refletir muito bem sobre isso, né? Quem somos nós e como nós agimos. Mas aí, o consolo é que os espíritos elevados que nos atentam, né?
Ele nos diz que é possível nos transformarmos quando absorvermos o ensinamento do Mestre, do nosso Mestre Jesus, que nos faz ter o autoconhecimento, eu me conhecer, né? Que eu tenho amor dentro de mim, que eu tenho atitude de saber perdoar, né? Acima de tudo. Então, com o equilíbrio construtivo que nós temos que fazer sempre na sublime ciência do bem viver. E nós que temos que buscar. E no preparo consciente para a vida espiritual, sempre fazendo o melhor para a nossa evolução espiritual, na fé e equilíbrio em todas as direções. Era uma vez um menino chamado Francisco, nascido na pequena cidade de Assis, na Itália. Ele nasceu em um lar rico, não por acaso, mas para aprender que as verdadeiras riquezas não estão nas coisas da terra, e sim nas virtudes do espírito. Seu pai, Pietro, era um comerciante próspero, que sonhava ver o filho seguir seus passos. Sua mãe, Dona Pica, era uma mulher doce e piedosa, que o ensinava a orar, a agradecer a Deus e a enxergar o bem em todas as pessoas. Francisco era alegre, brincalhão e bondoso, gostava de cantar, ajudar os amigos e tinha um coração enorme, tão grande que mal cabia dentro do peito. Mas conforme cresceu, começou a se encantar com as festas da cidade, as roupas bonitas e os elogios das pessoas. Queria ser admirado, aplaudido, importante. Como acontece com tantos jovens, o mundo o chamava para os caminhos da vaidade. Mesmo assim, no fundo do seu coração, uma voz suave ainda sussurrava: Francisco, o que vale mais, o ouro das mãos ou o brilho da alma? Ele não sabia responder, mas essa pergunta nunca mais sairia de dentro dele. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas de Assis, Francisco viu um homem muito doente, sozinho e triste. As pessoas passavam apressadas, desviando o olhar. Francisco sentiu medo. Quis ir embora, mas algo mais forte falou dentro dele. Ajuda, Francisco. Esse homem também é teu irmão. E ele foi. Ajoelhou-se ao lado do doente, sorriu, ofereceu um pouco de pão e segurou-lhe as mãos. Naquele instante, Francisco sentiu uma alegria tão profunda que lágrimas de luz correram de seus olhos. Era o amor nascendo de verdade. A partir desse dia, ele começou a mudar. Passou a visitar os pobres, os doentes, os esquecidos, e quanto mais servia, mais feliz se tornava. Não se preocupe, estou aqui com você. Vai ficar tudo bem. Não se preocupem. Peguem o pão, crianças. Vai ficar tudo bem. Obrigado. Certo dia, caminhando pelo campo, Francisco parou diante de um vale silencioso. O vento soprava leve, como se quisesse lhe contar um segredo antigo. Sentou-se sobre uma pedra e olhou para o céu. Pensou em tudo o que via. A alegria de uns, a pobreza de outros, as pessoas com fome, as guerras e os corações endurecidos.
Com o coração apertado, orou em silêncio. Senhor, por que o mundo sofre tanto? Onde se perdeu o amor que um dia o Cristo ensinou? Então, no fundo da alma, uma voz suave respondeu: Francisco, o verdadeiro evangelho ainda vive, mas está adormecido nos corações. Desperta-o novamente com teus gestos, com tua simplicidade e com teu amor. Ajuda-me a reacender a chama do evangelho no coração dos homens. Pois o evangelho não é um livro, é um caminho vivo que conduz à paz e à luz. Francisco compreendeu. O templo que precisava ser reconstruído não era feito de pedra, mas de consciências despertas. O verdadeiro evangelho era o jardim divino esquecido dentro de cada alma. E sua missão seria fazê-lo florescer novamente. Não com palavras, mas com o exemplo. Então, cheio de paz, Francisco devolveu tudo o que tinha ao pai: roupas, dinheiro, conforto. E vestiu uma túnica simples. Nascia ali Francisco de Assis, o homem que escolheria viver apenas com o necessário para poder amar mais. Com um sorriso no rosto, Francisco caminhava pelas estradas falando de Deus com alegria. Chamava o sol de irmão sol, a lua de irmã lua, e dizia que até o vento e as flores faziam parte da grande família divina. Os passarinhos vinham até ele, cantando nas suas mãos. Os doentes o recebiam com paz. E até os animais pareciam entendê-lo, porque o amor verdadeiro fala todas as línguas do mundo. Muitos o chamavam de louco. Mas lá do alto, os espíritos de luz sabiam. Francisco era um missionário do Cristo. Reenviado à Terra para ensinar que amar é o maior tesouro da vida. Porque é amando e servindo que o espírito se eleva e encontra a verdadeira alegria. Onde houver ódio, que eu leve o amor.